Muito obrigado, bem-vindos ao programa Jornada da Vida, esse modo feliz de viver. E hoje, com certeza, também será um programa abençoado. Podemos mudar o nosso destino? Você pensa. O que você pensa começa a se manifestar em forma, constituindo o seu destino. Se o bicho da seda, por exemplo, quiser viver dentro de um bom casulo, deverá expelir então um fio de boa qualidade da sua boca, não é assim? E de modo semelhante, se o homem desejar viver num bom ambiente e circunstância, deverá expelir da sua boca fios de bons pensamentos. Assim como ninguém coloca o bicho da seda dentro do casulo, não há quem coloque você nas condições em que você vive, a não ser você mesmo. E muitas pessoas atribuem o seu destino ao acaso, ao meio ambiente, ou coisas assim. Mas não é bem assim, não. E hoje nós vamos conhecer o preletor Carlos Alberto da Silva, que já está chegando aqui. Nasceu numa situação não complicada, mas digamos assim, não abastada materialmente. Talvez tinha grandes sonhos naquela época que aparentemente não iriam se realizar, mas eis que num belo dia entra na tua vida o ensinamento da Cíntia Noyer, e a partir daí então tudo mudou. Hoje é uma pessoa extremamente feliz, casado, com a Luzia, bem-sucedido, filhos, preletor da sede internacional e, acima de tudo, um rapaz de um coração grandioso, a quem eu admiro muito, trabalhamos juntos há muitos anos, e eu tenho uma gratidão enorme por ele, e é uma alegria, uma satisfação estar com ele hoje aqui no programa Jornada da Vida. Olá, Carlos Alberto, tudo bem? Olá, meu querido amigo Enio, muito obrigado. Que alegria estar aqui contigo, viu? E você falando aí do tempo que trabalhamos juntos, e é uma gratidão enorme, enorme que eu sinto por você, né? Além da admiração, claro. Igualmente, viu? Lhe devo muito também por tudo que você fez na época, pela Associação dos Jovens, pelos amigos que trabalhamos juntos, né? Por mim, pela minha família, muito obrigado mesmo. Tudo bem com o senhor? Nossa Senhora, maravilhoso. Você estava bom agora participar deste programa, tá ótimo. Não, com certeza o senhor vai ajudar muitas pessoas através do seu exemplo de vida, das práticas que você fez da Seite Noie, né? E a sua mudança com relação aí a tudo que envolve você e a sua família. Mas aí, Carlos Alberto, como que o Carlos Alberto conheceu a Seite Noie um pouquinho antes, né? Como que era a sua vida, seu relacionamento? Eu me lembro que algumas vezes você nos contou em algumas atividades da Seite Noie, quando a mãe chamava Carlos Alberto da Silva, aí vinha, né? Aí não tinha salvação, viu, Enio? Então, eu nasci aqui em Barretos, de onde estou falando agora, minha terra natal, e então, o mais velho, né, de 4 irmãos ao todo, e a nossa vida, pelo menos o que eu me recordava quando eu era adolescente, era de muitas brigas, muito desarmonia, muitos atritos, né, com meus pais. Então, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, de coração generoso, dava muito atenciosa, mas em casa ela tinha muita dificuldade de expressar isso aos filhos. Então, eu, por outro lado, extremamente agitado, então, digamos, eu era aquele filho mal criado, né? Então, minha mãe, o amor, a forma que ela demonstrava o amor, às vezes era batendo na gente, né? Então, tinha momentos que ela começava. Só que hoje eu fico pensando, né? Na época eu pensava, nossa, mas por que ela me bate tanto? Ah, ela não me ama. Mas hoje eu fico recordando, né? Ela começava assim, Beto, é meu apelido, né? Então, Beto, pare com isso. Beto, eu estou te avisando. Carlos, você pare de fazer isso. Carlos Alberto, olha quantas chances que ela me dava antes de bater em mim. E aí, quando ela falava, Carlos Alberto da Silva, vem aqui, né? E eu saía correndo, né? Falava, não vou, porque eu sabia que ia apanhar. E parecia que ela tinha um imã, porque ela falava, volte aqui, porque se correr vai ficar pior, né? E aí eu ia, eu não vou, mas eu ia me aproximando cada vez mais dela. E quando me aproximava no raio que ela poderia me alcançar,
Aí eu começava, não, mãe, não me bata, por favor, não. Mas não tinha salvação, ia apanhar muito, né? Isso ocorria, não era muito frequente, não, graças a Deus, era em média umas 3 vezes por dia só que eu aprontava e que levava uma açúcar, né? E você com o teu querido pai, Carlos, como que era nessa época ainda? Então, a recordação que eu tinha, por que que eu falo que eu tinha? Talvez depois eu possa explicar que isso mudou, né, num dado momento da minha vida. Mas a lembrança que eu tinha era de ver meu pai chegando bêbado em casa. Durante a semana, o meu pai trabalhava, e trabalhava bastante, chegava sempre exausto, mas no sábado, terminava o expediente meio-dia, e ele saía do trabalho, e até chegar em casa, ele ia parando de bar em bar, e quando eu chegava em casa, então já estava totalmente alto, né, embriagado, bêbado mesmo. Começavam as brigas, então, com minha mãe, e depois, quando completei em torno de 10, 11 anos, eu também comecei a intervir na briga, né, porque às vezes achava injusto as coisas que ele dizia para minha mãe, e aquilo que já era complicado em casa, então, tornou-se ainda mais complicado. E eu acredito que foi nesse momento que a nossa relação foi se deteriorando completamente. Então, era uma vida difícil, né? Então, no bairro que a gente morava já era um bairro periférico, casa simples, mas dentre todas as casas, a minha era uma das mais simples que tinha. Então, tinha todas essas nuances na minha vida, né? Então, foi um período que eu me recordo muito conturbado. E justamente por conta disso, por 3 ocasiões, né, eu tentei o suicídio, né, no momento de desespero, no momento de angústia mesmo, para pensei, não quero viver mais. Mas as 3 vezes, eu acredito hoje, eu posso dizer graças a Deus, mas na época eu pensava, tá vendo, até nisso você não é bom. Mas, embora ficasse marcado os pulsos, por exemplo, com a faca afiada, mas faltou, naquele momento, a coragem de aprofundar mais a lâmina da faca, né? Mas hoje eu vejo que era meu anjo, né, que não me permitia fazer isso, senão eu não estaria aqui hoje contigo. Exato, Carlos. Você começou a trabalhar cedo numa farmácia, né? E foi aí então que começou a mudar a tua vida através da orientação do seu ex-patrão, né? Sim, na verdade eu comecei um pouco antes, né? Meu primeiro emprego assalariado foi com 9 anos de idade. E eu Nossa, acredito que até mais do que uma questão de necessidade, embora a gente passasse por muitas dificuldades financeiras, mas eu acredito que mais do que isso, eu tenha ido trabalhar porque até uma forma de evitar as brigas com a minha mãe, né? Então eu lembro que com 6, 7 anos eu já acompanhava meu pai na oficina, ele era serralheiro, e ele me levava justamente para não ficar brigando e apanhando em casa. Mas com 9 anos eu tive meu primeiro emprego como assalariado, vamos dizer assim, né? E dessa forma começou a minha caminhada, até que com 12 anos de idade eu acabei começando a trabalhar numa farmácia onde a gente tinha conta, né? A gente comprava, pagava mensalmente, e aí fui convidado para trabalhar. Minha história começa a mudar a partir deste momento, né? E então, num outro momento, com agora 14 anos de idade, no momento de briga extrema com minha mãe, mas só que dessa vez, né? Então, eu já era mais atrevido, vamos dizer assim. E eu acabei dizendo umas palavras, né? Completamente descabidas, que pela primeira vez eu vi minha mãe chorar. E quando que eu vi minha mãe chorar, né? Naquele momento, eu tentei voltar atrás, mas ela disse que não, né? Que realmente eu tinha razão, que tendo uma mãe como ela, eu nunca seria feliz na vida. Mas que não tinha problema, que a partir daquele momento ela deixaria de ser a minha mãe e que a vida se tornaria minha mãe. Quem sabe a vida não me daria mais do que ela podia dar. E a partir desse momento, então, ela simplesmente não me respondia mais. E olha só, Enio, os demais amigos que estão nos acompanhando, né, eu nasci num ambiente católico em que a gente foi ensinado a pedir bênção. Então, essa questão da bênção dos pais era sagrado para mim. Então, eu chegava em casa, benção, mãe, e o que eu via era o silêncio. Benção, mãe, e nada, nenhum retorno dela tinha. E nesse momento, então,
foi quando eu decidi que agora eu não queria mais definitivamente viver, porque afinal de contas eu brigava com meu pai pelas coisas que falava para ela, mas eu nunca vi ela chorando nas brigas com meu pai. Mas naquele momento eu a magoei profundamente. Mas nesse exato período, né, nessa semana, meu patrão, como que percebendo que eu não estava bem, me chamou para conversar. Ele fechou a farmácia, né, o seu Oswaldo Rossini, e aí ele fechou a farmácia e falou: Carlos, venha, senta aqui, vamos conversar. O seu Oswaldo é uma figura muito interessante, né? Ele era dono de farmácia, mas na farmácia tinha um monte de revistas da Seitonaí, Acendedora, aquela revistinha pequenininha, e achava engraçado porque as pessoas chegavam lá, porque eu não estou bem, porque eu estou isso. E ele sentava do lado, pegava a revistinha e começava a falar que a doença não existia. Mas como que a doença não existe se tá, sabe, se ele é dono de farmácia? Primeiro, é uma coisa meio maluca essa daí. E aí ele me chamou naquele banquinho que tinha na farmácia, que ele era quase um psicólogo, vamos dizer assim, embora ele não frequentasse a Seitoné, sua esposa, hoje preletora Claudiné Falcão Rossini, ela participava, era ela que falava para ele, e ele foi um grande divulgador da Seitonaí, né? Eu falo porque hoje ele não tem mais a farmácia, está aposentado, mas foi uma pessoa extremamente importante. Foi nesse momento que ele me falou de gratidão aos pais, e aí eu contei para ele o que tinha acontecido, ele disse que me mostrou que eu estava errado, ele me fez me arrepender, mas eu disse que não tinha mais o que fazer, o leite estava derramado, afinal de contas, ela não falaria mais comigo. E ele disse que eu tinha uma saída, que no domingo viria um preletor de São Paulo, o saudoso preletor Adelino Pita, e que era para eu participar desse seminário. Estava tão desesperado que eu disse que sim. E exatamente nesse período, né, voltei para casa logo no mesmo dia, falei: bença, mãe, como sempre eu fazia. E eu fiquei com a impressão que ela tivesse respondido. Disse de novo: bença, mãe. E ela respondeu: Deus te abençoe, eu já não falei. E aí naquele momento eu fiquei super feliz porque ela voltar a falar comigo, e legal, né? Voltou a coisa, ela mal-humorada, que muitas vezes ela respondia brava, aquela coisa toda, e eu pensei: não preciso mais ir na Seitonaí. No sábado, quando eu fui dar uma desculpa para ele, que eu não iria mais, e aí ele me entregou um convite e disse que a esposa dele estaria me esperando no seminário. Fiquei constrangido, fui com a intenção só dela me ver ir embora, mas o fato é que acabei ficando no seminário, transformou a minha vida, e de 7 de julho de 1985 até hoje, eu nunca tive uma pausa mais na Seitonaí, e posso dizer que me tornei a pessoa mais feliz da face da Terra. Que bênção, né, Pastor Carlos? Que bênção quando alguém divulga a Seitonaí para a gente, né? E a alegria que a gente sente também quando a gente faz isso, né? Divulgando a Seitonaí para outras pessoas. Com relação ao teu pai, Carlos, de que maneira a Seitonaí, então, ela te ajudou nessa questão de ver o teu pai não como uma pessoa apenas severa, trabalhadora, e naquela época que bebia demais, né? E aí eu sei que você teve aí alguns momentos maravilhosos no final dessa convivência física entre vocês. Se puder contar um pouquinho, gente. O nosso programa é Jornada da Vida, não é esse nome Isso. maravilhoso, né? Então, eu posso dizer que dentro dessa minha jornada da minha vida, né, foram vários processos ocorridos, mas não de forma muito demorada, porque eu mergulhei na Seitonaí de cabeça, eu paguei o preço, porque as coisas não mudam como num passe de mágica, né? Eu sempre esperei um milagre na minha vida. Então, eu procurei várias igrejas em que eu esperava que o religioso ele colocasse a mão sobre a minha cabeça e o milagre fosse ocorrer. Mas eu descobri que o milagre, na verdade, já ocorreu quando a gente nasceu. Isso tem a ver com um grande momento com o meu pai, minha mãe, mas sobretudo o meu pai. Eu comecei na Associação dos Jovens na semana seguinte, tive um grupo maravilhoso que me apoiou em todos os aspectos, me dando oportunidade, me elogiando. Eu fui a primeira vez para a Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, voltei transformado e disposto a dizer para meus pais pela primeira vez que os amava. Da primeira vez, fracassei. Não é que eu fraquejei, eu fracassei literalmente. Não deu, né, por uma série de situações que aconteceram. Mas continuei participando das reuniões da Seitonaí, do grupo de jovens, voltei de novo para Ibiúna e pensei: agora eu vou conseguir. Mas o ambiente, quando eu voltei para casa, era desfavorável, né? Diferente daquele cenário que eu imaginava.
E quando eu pensei que já não tinha mais salvação, mais solução, porque a minha vida, talvez eu nunca poderia ter um relato falando sobre gratidão aos pais, fui pedir uma orientação para um amigo na Seitonoye de como trazer meus pais para a Seitonoye. E quando ele soube qual que era a minha intenção, já que eu via palestras e pensava que era para eles, né, eles não estavam lá, ele disse que não precisava, porque se fosse para eles ouvirem, eles estariam, mas será eu que estava ouvindo, então quem tinha que mudar seria literalmente eu, a pessoa que deveria mudar. E aí ele me convenceu, né, eu protestei, mas ele me convenceu que não, né? E aí me indicou o livro Buscando o Amor dos Pais. E ao ler esse livro eu me transformei, do professor Camilo Kusumoto. E então fui novamente para Ibiúna, e nessa ida eu tive talvez o grande despertar, que foi, não... eu acho que o grande despertar foi esse. Eu queria um ambiente favorável para dizer que os amava, mas na verdade esse ambiente, eu queria um motivo especial, mas o motivo especial foi quando eu nasci, né? Ali que eu tinha um motivo especial. Então eu voltei para casa disposto, do jeito que tiver, eu vou dizer que os amo. E aí quando eu cheguei em casa, pela primeira vez, meu pai estava sóbrio num domingo à noite. Nunca tinha acontecido, ou pelo menos não me lembrava de ter visto isso. E aí quando perguntei o que havia acontecido, ele me abraçou, né, dizendo que me amava profundamente, né, e que eu falei que, aliás, primeiro fui eu que disse que eu amava profundamente, chorando. Ele falou, eu também te amo profundamente. E aí, naquele momento, eu falei, eu vou me esforçar para ser um filho que o senhor tenha orgulho de mim. E aí ele me responde que não precisava me esforçar, porque ele já tinha orgulho de mim. A partir desse momento começou uma caminhada. No final de semana seguinte, ele voltou para casa, estava bêbado. Mas lembra aquela história que quando eu mudo, tudo ao meu redor muda? Né? Então, ele voltou bêbado para casa. Mas pela primeira vez eu não fiquei chateado, magoado, triste por ele voltar bêbado. Né? Dentro de mim havia transformado, eu fiquei feliz porque ele voltou para casa. Que bom que ele voltou para casa, salvo. Que bêbado do jeito que estava, poderia cair da bicicleta, poderia ser atropelado, né? Poderia não voltar vivo para casa, mas ele voltou para casa. E esse sentimento de gratidão por ele estar em casa fez com que ele entrasse na sala. E quando o cenário, né, o enredo seria a gente brigar, né, e de repente, pela primeira vez em anos, eu não senti vontade de brigar. E quando ele olhou para mim, eu abri um sorriso, mas cheio de amor para ele. Ele olhou para mim, arregalou os olhos, baixou a cabeça, sem falar nada, foi para o quarto. No outro final de semana chegou menos bêbado, até que decidi um dia fazer surpresa, saí do meu trabalho, passei no trabalho dele, e eu falei, vem para a gente ir juntos. E a gente foi subindo, ele parava nos bares, né, continuava bebendo as cachaças dele, mas isso não me incomodava mais. Com o passar das semanas, a gente já não ia mais pedalando, a gente ia empurrando a bicicleta, porque tinha muita coisa para conversar. Posso dizer que nesse período ele deixou de ser meu pai e se tornou meu melhor amigo, meu confidente e eu confidente dele, onde eu pude conhecer uma alma extremamente grandiosa e compreender o homem grandioso que ele era. Que maravilha, parabéns, professor Carlos. Eu estou lembrando aqui que também fez parte da tua vida, naquela época, a situação econômica, você já narrou que não era tão favorável, no sentido de realizar algumas coisas, né? Algumas pessoas te ajudaram a você vir para uma convenção, né? Nacional da JIC, naquela época, Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil. Eu acho isso um ato maravilhoso das pessoas ajudarem e fazerem o bem ao próximo, né? Eu não sei se você pudesse contar um pouquinho para a gente. Eu acho isso, esse ato de amor das pessoas, eu acho extraordinário. Sabe, Pretoriano, eu estou aqui graças ao ato de amor de inúmeras pessoas, inúmeras pessoas. Então, eu estava ali participando da Associação dos Jovens. Eu já tinha escutado falar dessa convenção no ano anterior, porque um funcionário, um colega de trabalho lá na farmácia, ele tinha ido para a convenção também a convite do senhor Oswaldo Rossini, e ele voltou encantado, falando que aquilo era mágico, especial. Na época, a convenção era de 2 dias no ginásio de esportes da Portuguesa, e eu lembro que aquilo me chamou a atenção. Mas agora eu estava na Seitonoye, né? Eu gostaria de participar, mas as condições não me permitiam de forma alguma. E nesse momento, então, o pessoal fazendo a divulgação da convenção, né, e falaram, explicaram, relatos dos jovens que tinham ido e perguntaram: quem gostaria de ir na convenção? Levante a mão.
E nesse momento eu fiquei morrendo de vontade de levantar a mão, mas eu não ia levantar a mão, não tinha como pagar. E aí a pessoa, como se tivesse captando o meu pensamento, disse: eu não estou perguntando se você tem dinheiro, eu estou perguntando se quem deseja ir. Aí eu levantei a mão, né? Dinheiro eu não tinha, mas desejo eu tinha. E aí já me entregaram um papelzinho para preencher ali, e depois a pessoa falou: ó, depois a gente combina como que você vai fazer o pagamento. Eu fiquei desesperado, como é que eu vou fazer o pagamento disso, se eu não tenho de onde tirar, né? Mas o pessoal ali sabiam, né, dessas condições. Isso, Enio, uma coisa que me emociona é que nunca olharam para a minha simplicidade. Eu não tinha dinheiro para comprar roupa, né? Então, mas o seu Oswaldo, ele mandava fazer as roupas dele em, meu pai fugiu o nome agora, alfaiate. E as roupas, como eu era magrinho e ele era magrinho, então quando ele todo ano ele trocava de roupa e as roupas do ano anterior ele doava para mim. Mas eu ficava muito grato. Mas eram roupas, né, de um homem adulto, né, de um senhor. Então, às vezes, as minhas camisas elas eram tão fininhas, sempre muito limpinhas, porque minha mãe era lavadeira, passadeira, muito cuidadosa, mas meu pai me ensinava eu tinha que ir a pé, não tinha asfalto, ele me ensinava a levar no bolso uma flanelinha para que quando chegasse no asfalto, tirar a poeira, né, do sapato. Mas, notadamente, eu era muito humilde. Mas nunca ninguém olhou para essa aparente pobreza, vamos dizer. E aí alguém, né, foi lá e ficou, né, eles tinham feito uma campanha que era assim: quem conseguisse 10 jovens ganharia a passagem. E uma pessoa que tinha conseguido e já foi várias vezes, ela do nada chegou para mim e falou assim: Carlos, você vai para a convenção, não vai? Sim. Eu fiquei feliz que você vai, mas eu vou te doar, né, a minha passagem. Eu não posso pagar a minha, mas eu vou doar a minha passagem para você. Eu não vou esse ano, mas se você for e gostar, então é como se eu tivesse ido junto contigo. Então ganhou a passagem, que era o mais caro. Mas o convite também não tinha o valor para pagar. E aí o pessoal cotizaram entre eles e pagaram o meu convite. Para ir para a convenção, eu queria ir com calça jeans, porque todo jovem usava calça jeans. E aí eu fiquei orando, né? Falava rezar na época. Mas orei e mentalizei que eu ia conseguir uma calça, nem que fosse seminova. Na semana da convenção, a vizinha me chamou na cerca do escudo, me oferecendo uma calça jeans seminova para comprar. E era um valor que eu podia pagar. Comprei a calça, né? Mas era julho. Julho em São Paulo, na época, fazia muito frio. E meu patrão me emprestou um casaco. E foi desta forma que eu fui a primeira vez para São Paulo. E ali, nos 2 dias de convenção, aquilo simplesmente transformou a minha vida. Que maravilha, que bênção, né? Essas pessoas da JC, da Seitianoia, né, Carlos? Com Mudando um certeza. pouquinho de cenário aí, Carlos Alberto, a tua esposa, a Luzia, ela teve um probleminha de saúde, né? Uhum. Eu sei que não é fácil, eu sei que, e eu estive na tua casa certa vez também, né? Aí em Barretos, e não é fácil. Porém, graças à prática do ensinamento da Seitianoia, vocês dois, principalmente, né? Conseguiram superar, dar a volta por cima, e hoje ela está bem, graças a Deus, vocês estão bem, graças a Deus. Se você pudesse nos contar um pouquinho disso, cara, porque tem muitas pessoas que também recebem essa informação. Olha, você tem tal doença, por exemplo. E é um choque extremamente grande na cabeça da pessoa que recebe uma informação dessa. E como a gente começou falando que o destino, de uma certa forma, é através do nosso pensamento que ele vai se moldando, né? E a gente vai dando tanta força para o lado negativo que ele acaba se materializando efetivamente, né? E a pessoa vai para o buraco. Mas graças a Deus vocês conheciam a Seitianoia, né? Então, se o senhor puder falar um pouquinho para a gente, por favor. Sim. A Luzia é uma pessoa de muita fé, sempre foi uma pessoa de muita fé. Nós nos conhecemos na sede central, né? Em São Paulo, eu já era funcionário da sede central, e ela também foi contratada, e a relação dela com a Seitianoia é uma relação muito bonita, porque logo nos primeiros dias ela já conseguiu uma cura, né, de um cisto que ela tinha na mão. Então, ela é uma pessoa que realmente me inspira muito mesmo, a fé que ela tem e a gratidão que ela tem pelos ensinamentos da Seitianoia. A gente, trabalhando, né, lá em São Paulo, tudo, meus filhos, né, nasceram, né, com uma distrofia, os meninos, né, eu tenho 4 filhos, mas os meninos nasceram com uma distrofia muscular,
chamada Duchenne, que fez com que, ao próximo dos 7, 8 anos de idade, se tornassem cadeirantes. E nesse período, então, a Luzia, nós conversamos, ponderamos bem e decidimos, né, que ela pararia de trabalhar, né, para se dedicar aos filhos. Então, a gente já vinha passando por essa experiência dos filhos, né, em que também a gente teve o suporte, que a gente também teve o apoio, né, grandioso das pessoas da Seitonoye, sua, né, muito importante. Você era o presidente da Associação dos Jovens e você nos apoiou grandemente, mas todos na sede central, né, nos apoiaram grandemente. Então, a gente estava entendendo aquele processo, entendendo de que o fato da doença não existir não quer dizer que a gente não passe por experiência. A doença não existe na imagem verdadeira, já somos perfeitos. E se no fenômeno alguma coisa acontece, é porque tem um propósito de ensinamento por trás disso tudo. E nesse interim foi que ela, fazendo um autoexame, ela detectou um caroço, foi ao médico, e quando foi para receber o diagnóstico, eu acompanhei ela, porque ela disse que achava que ela tinha aberto o resultado e achava que tinha dado câncer. E aí, então, nós fomos juntos. E quando o médico abriu, estava confirmado um câncer de mama, nível 3, estágio 3, então já era muito avançado, então era grave a situação. E nesse momento, né, que o médico disse como seria todo o tratamento, eu lembrei-me, né, que em Barretos nós temos talvez o melhor hospital do Brasil para esse tipo de acompanhamento. Eu agradeci ao médico, mas eu disse que a gente faria o tratamento em Barretos, que eu era de Barretos, minha família toda estava em Barretos, eu era o único fora de São Paulo, de Barretos, e ele falou que tudo bem, respeitava. Na mesma semana, né, no mesmo dia falei com minha irmã conseguiu o encaixe dela na semana seguinte, ela já estava em Barretos, e a coisa mais interessante que você vê assim, quando tem a proteção de Deus, é justamente quando a gente sente aquela... a gente ora, né? E o médico que foi feito o encaixe, né? O Dr. Rafael, né? Conversando com ela, falou todo o processo que começaria com a retirada da mama, mas que ela ficaria impossibilitada de movimentar o braço, não poderia mais pegar pesos. E aí ela se assustou. E ela, conversando com o médico, ela disse que ela não poderia, que ela falou, olha, doutor, eu não tenho medo de morrer. Mas ela explicou a situação dos meus filhos naquele momento. E ao explicar a situação, ela falou, meu marido viaja muito, né? É o trabalho dele. Ele trabalha na Seitonoye e ele viaja, então sou eu que cuido das crianças. Se eu não puder pegar meus filhos, não puder cuidar dos meus filhos, não tem mais por que viver, né? Então eu quero viver por conta deles. E aí o médico se emocionou, né? Perguntou mais detalhes e perguntou como é que ela fazia, né, para levantar. Ela mostrou, né, como é que ela levantava. Ele se sensibilizou, segurou na mão dela, disse que ela estava no melhor lugar para se tratar de câncer no Brasil, se não no mundo, que ele não era Deus, mas que ele acreditava em Deus, que ele confiava em Deus. Ele falou, me permita orar contigo, e orou com ela. E disse, nós vamos mudar a forma de tratamento, vamos começar primeiro com a química. E aí ele deu todo um conforto para minha esposa e disse, eu tenho certeza que você sairá curada desse processo. A gente mudou para Barretos, né? Aqui, a sede central teve uma sensibilidade imensa, né? Então, permitiu que eu viesse trabalhar em home office, aqui em Barretos, para cuidar da família, né? Cuidar da Luzia, e a Luzia, aquela guerreira, começou o tratamento com as quimioterapias, eu acompanhava ela, minha família apoiou nesse momento de cuidar das crianças, mas o mais bacana é que com as orações que as pessoas faziam do Brasil inteiro, e aqui eu preciso reforçar que um pouco antes da gente vir para cá, o grupo de preletores, né, de Jabaquara, liderado pelo Dr. Milton Norimatsu, e em torno de 10 preletores oraram em casa. E essas orações fizeram fortalecer por demais a fé de todo mundo em casa, né? Da minha esposa, ali, ela tomou decisão, ela que é muito tímida, né? Tomou a decisão de fazer exame para preletora, né? Porque ela falou, eu não quero fazer palestra, mas eu quero orar. Eu posso ser preletora e só orar? Falei, é o que a gente mais precisa. Nesse momento, ela começou, tomou essa decisão. Meus meninos, então,
ficaram encantados com o amor e as palavras vigorosas com que eles orientavam a gente naquele momento. Voltando para Barretos, então, agora a experiência, o fato é que na quimioterapia ela levava os módulos de estudos para a sala e ela lia. Eu entrava para ver se ela estava bem durante aquele processo, eu vi ela caindo de sono, né, segurando na mão, assim, o negócio quase caindo, mas lendo. Eu posso dizer que ela, naquele ano, ela passou com nota 9,7 no exame de módulos de estudos. E na metade do tratamento, ela já estava curada. E foi, então, aquela imensa gratidão, mas foi até o final, né? Então, fez a mastectomia, porque a gente orou para que Deus nos orientasse, indicasse o médico. Então a gente falou, se o médico fala que é para fazer, vamos fazer, porque é a orientação de Deus. Ela fez a mastectomia, na mesma cirurgia, ele fez a reconstrução da mama, né? E hoje ela só vai uma vez por ano ao médico, mas graças a Deus, todas as vezes maravilhosa, é preletora da Seitonaye e continua influenciando muitas pessoas com a fé que ela tem. Doutor Carlos, como é gratificante, né, ouvir isso do senhor, que graças aí ao apoio do médico, o amor da família, dos preletores da Seitonaye, é claro, né, as mãos misericordiosas de Deus, tá tudo bem, né? Mas só queria, nesse último minuto, de que maneira a Seitonaye efetivamente ela interferiu em você, nela? Você já falou um pouquinho sobre isso, né? Porque não é fácil, né? Você receber uma notícia dessa, né? E como que a Seitonaye segurou vocês nesse sentido, a parte doutrinária da Seitonaye? A imagem verdadeira, doutor, acho que essa é a característica mais marcante da Seitonaye. Ela nos ensina a lidar com as questões do mundo fenomênico através das leis mentais, através das práticas, mas acima de tudo, a Seitonaye, ela nos proporciona a gente atingir um nível, um estágio superior, né? A imagem verdadeira é o céu, é o paraíso, o reino do meu Pai, conforme Jesus se referiu a ele. Então a gente sempre coloca os pés nesse solo, nesse chão firme chamado imagem verdadeira. É ali que nós buscamos as nossas inspirações, porque tudo que é fenômeno passa. As coisas do mundo fenomênico passam. E a gente aprende na Seitonaye que tem um fenômeno autêntico que reflete a imagem verdadeira e tem um fenômeno autêntico, que é a ilusão, que é o pecado, que é justamente quando distorce o mundo perfeito criado por Deus. Então, mas mesmo o fenômeno autêntico também vai passar. Passa o fenômeno falso, passa o fenômeno autêntico. Ou seja, passa a tristeza, mas passa também a alegria. Porque no mundo da imagem verdadeira existe aquilo que é absoluto. Existe o bem, mas não é o bem que degladia-se contra o mal. O bem que a Seitonaye nos ensina da imagem verdadeira transcende a eterna luta entre o bem e o mal. É o bem absoluto. Então é a saúde absoluta. Então, independente de como estejam as coisas no mundo fenomênico, a gente sabe que aquilo vai passar. E a gente sempre pergunta para Deus o que a gente deve aprender com essas experiências. E a gente aprende coisas maravilhosas. Né? Meus filhos são exemplo disso. Né? Apesar deles terem se tornado cadeirantes, de terem algumas limitações físicas, isso não os limitou, o ensinamento ensinou isso aí. Meu filho mais velho, Luiz Felipe, que vai fazer 22 anos, este ano termina a faculdade de Sistema de Informação. O Gustavo fez um curso de designer gráfico, os dois montaram uma empresa na área de marketing digital. Né? O Luiz Felipe acabou de desenvolver um app, um aplicativo para Android, por solicitação de um fisioterapeuta, que é parceiro dele, num outro projeto maior que eles estão fazendo no TCC dele, mas através deste app vai facilitar a vida de todos os fisioterapeutas que atuam nas UTIs dos hospitais do Brasil inteiro. Quer dizer, então, essa coisa da imagem verdadeira. A Isabela termina a engenharia civil agora este mês, e o Carlos Mateus, que é o caçula com 11 anos, é um menino extremamente feliz e acreditam, todos eles acreditam na Seitonaye.
o Carlos Mateus hoje é líder da reunião de juvenis, do grupo de juvenis aqui em Barretos. Que bênção, Carlos. Parabéns, viu? Te admiro muito. Sua fé, sua dedicação, aí, a sua convicção. E, acima de tudo, se tem alguém que é bom para dar orientação pessoal da Cintia, é o senhor, viu? Parabéns, Deus, viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Muito obrigado. A todos. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Pastor Carlos Alberto. Muito obrigado. Abração na Luzia, por favor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe sempre. E sempre às 8 horas aos sábados. Jornada da Vida. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.